Prontinho, Rodrigo. Tudo bem, Bel? Conseguimos? Acho que sim. Vê se Finalmente. você... Postei no grupo, Matheus. Vamos ver se vai começar a rodar no... Postei no Eu grupo. acho que no YouTube Aí, tá. já tá. Vamos ver se vai Tá, né? Começou. Bel, Até que enfim. as coisas ao vivo são assim mesmo, né? Pedir desculpa aos alunos aí pelo atraso, né? Mas foi por complicações técnicas. Nós estamos aqui desde as 8h50, né? 8h50. Tentando fazer rodar e tentando interagir com eles, mas antes tarde do que nunca. Eu peço desculpas, a gente vai, como eu expliquei para a Bel, nós teremos um tempo mais curto de duração, então em um outro momento oportuno a gente retorna para falar mais um pouco, para dar mais espaço para os alunos falarem, que essa era a minha intenção. Sim. Né? Eu não preparei nenhuma palestra, nenhum tipo de monólogo, eu queria ouvir os alunos, mas a gente vai se alinhando, né, Bel? As Vai coisas sim. são assim mesmo. Depois eu disponibilizo para eles um link onde eles podem fazer questões e aí eu encaminho para você, Rodrigo. E aí Tá agenda uma bom. outra data para estar dando essas respostas aí para eles, né? Dando um direcionamento. Mas hoje mesmo, Bel, se houver algum questionamento, pode passar. A gente vai se alinhando conforme o tempo for decorrendo, né? Tá ótimo. Mas, mas quando você fez o convite, você perguntou um tema, né? Um tema para falar Sim. com os jovens. Nesse momento que nós estamos vivendo tão difícil e tão atípico. Eu tenho 39 anos e é a primeira vez que eu passo por um momento assim, né? Sim. Talvez pessoas um pouco mais velhas já tenham vivenciado, mas eu acredito que não. Esse momento que nós temos vivido são momentos, é uma novidade para todo mundo, né? Essa que é a Sim. verdade. E aí eu de acordo com o que você me passou, eu tracei, né? Eu formulei um nome que é Dificuldades dos Jovens nessa Pandemia. E aí, depois que eu já tinha passado para você esse tema, e eu repensei, eu acho que ficaria melhor a gente falar sobre os desafios para os jovens, né? Sim. Porque as dificuldades, eu costumo falar aqui que depois que a gente voltou da pandemia, no consultório, todo mundo voltou meio paranoico, né, neurótico com tudo. E aí a gente falando para os jovens diretamente, na verdade eu elenquei 3 tipos de desafios e dificuldades que nós estamos enfrentando nessa pandemia, tá? E aí eu me coloco junto, eu acredito que você também, todos nós, incluindo os jovens, estamos tendo essas 3 dificuldades. A primeira delas, eu acredito que seja a restrição do ir e vir, porque com a pandemia nós perdemos toda aquela liberdade que nós tínhamos de circular, de ir ao comércio, de sairmos a hora que podíamos e queríamos, né? Então, isso foi restrito a todos. Por mais que houve um afrouxamento, eu acredito que essa restrição é uma restrição muito importante. Talvez para os jovens essa seja a maior restrição, né? E eu vou explicar por que depois. Segundo ponto, a queda da renda, porque economicamente nós fomos afetados, principalmente quem trabalha liberalmente, né, quem é um profissional liberal, como eu, e eu acredito que isso afete os adultos, mas também afete a juventude, porque a renda da família caindo, eles vão sentir o impacto disso dentro de casa, Sim. né, através dos bens de consumo, através das necessidades que porventura apareçam. Lembrando que nós estamos falando de uma população, de um nível social de classe média, né? Classe média para baixo, Média que para é o baixo. nosso
média para baixo, que é nosso nível, tá? E o terceiro, Bel, o terceiro ponto que eu quero trazer aqui como uma dificuldade, como um desafio, é o medo do adoecimento, né? O medo da morte, o medo de adoecer, o medo de um familiar vir a adoecer também e, de repente, vir a falecer. Sim. Esses desafios, esses 3 desafios, esse tripé, eu acredito que seja o tripé principal que nós estamos enfrentando nessa pandemia, tá? Então, não sei você, mas eu tenho notado que grande parte das pessoas nessa pandemia tem tido essas 3 preocupações, alguns mais em um ponto, alguns menos em outro ponto, mas essas 3 são as principais, tá? Falando dos jovens, e aí eu quero ouvir os jovens também, quero que venham as perguntas, né, que alguns se manifestem aí, e eu estava lendo muito sobre a liberdade, né, e eu acredito que para os jovens, se a gente for ter uma visão antropológica, social, para os jovens, por que essa pandemia está sendo tão massacrante? Eu atendo adolescentes aqui, tenho uma filha adolescente em casa, né, a Rebeca, que provavelmente está assistindo também, que tem 15 anos. E por que eu acredito que está sendo massacrante? Porque eu sou da década de 80, e de 80 para cá, né, da década de 80 para cá, nós vivemos uma escalada de liberdade dos jovens. Não sei se você concorda comigo. Sim. A percepção de liberdade que o jovem tem hoje é uma percepção muito diferente do que eu tinha há tempos atrás. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei uma vez. Eu ganhei a minha primeira bicicleta. E eu conto isso para os adolescentes aqui, eles se matam de rir. Eu ganhei a minha primeira bicicleta. Eu morava numa rua que era uma rua que tinha uma ladeira, assim, mas ela era uma rua, de certa forma, reta. E quando eu ganhei essa bicicleta, minha mãe falou assim, ó, você vai poder andar daqui de casa até eu lembro o nome, Bazar da Dona Rosa. Bazar da Dona Rosa. Era coisa de 50 metros, o meu limite, né, de andar. Eu pegava minha bicicletinha todo dia, ia lá e ficava andando, dando círculos, né? Andando em círculos naquele espaço pequeno. E conseguia ainda se machucar, né, Rodrigo? Com certeza. Esses dias eu e meu marido estava lembrando exatamente disso, de que a gente andava de bicicleta, né? E dos tombos, porque a gente se arriscava a soltar a mão, né? Caía, ralava. Uhum. Fazer aquelas voltas, né? De frear e dar aquele... E isso naquela época nós éramos revolucionários, né? Sim. Fazendo isso, enfim. E aí eu lembro que um belo dia, eu fui até o bazar da Dona Rosa, e eu olhei para o resto da rua, né? Era uma rua que lá na frente ela tinha uma ladeira, e entrava em outra rua, ela caía em outra rua, ela terminava ali e caía na rua. E aquele dia, eu fui com toda a minha coragem, todo o meu... E eu passei do bazar da Dona Rosa e caí em outra rua, né? Entrei naquela ladeira e eu me senti naquela hora um revolucionário, alguém que estava infringindo as regras, que estava redescobrindo o senso de liberdade, né? Porque eu andei 50 metros a mais do limite que minha mãe tinha estabelecido. E analisando isso, hoje em dia você vê que os limites eles estão muito mais frouxos para o jovem. Sim. Né? Os pais foram, de certa forma, crescendo, se desenvolvendo, adquirindo uma nova visão de mundo e do outro. E hoje nós temos uma geração, né? Essa geração aí de jovens de 15 para frente, 14, 15 para frente, que é uma geração que tem outro senso de liberdade. Sim. Então, eu falo que nessa escalada, por que a pandemia afetou tanto o jovem? Porque foi uma interrupção abrupta nessa escalada de liberdade. Um jovem que hoje em dia ele não precisa pedir autorização para a mãe para pegar a bicicleta e andar pela cidade toda, ir na praça, tomar sorvete com os amigos, ele se viu restrito a ficar dentro de casa de novo
não pela imposição dos pais, né? E aí o controle não está na mão dos pais propriamente, o controle está numa instituição maior, né? Numa instituição mais poderosa, com mais autoridade, que é o Estado. E a partir do momento que o jovem ele se vê sem poder fazer esses, né? E também por conta de tudo que aconteceu. Hoje em dia não tem mais para onde ir, né? Aqui no interior nós já temos poucos lugares para frequentar como jovens, né? Eu cresci numa cidade grande, eu lembro que a gente ia para shopping. Aqui no interior nós não temos essa magnitude de estímulos para lazer, mas mesmo assim o jovem ele se viu trancafiado e interrompido nessa escalada. Então acredito que além da queda de renda, acima da queda da renda e do medo de adoecer, embora alguns jovens tenham essa percepção, o que está afetando muito o jovem hoje é essa perda da liberdade, né, de um pedaço da sua liberdade. E a quebra da rotina também, né, de escola, faculdade, enfim. Eu tenho esse ponto de vista. E às vezes também eles acabam entrando em conflito, né? Até onde existe esse risco grande, né? Porque muitas vezes alguns deles comentam que seria bom estar voltando, enquanto outros falam que se retornar não voltam, porque tem essa preocupação. Então, existe ainda esse desequilíbrio nessa crença da gravidade do problema, né? Na verdade, Bel, a gente fala eu falo assim, eu ouço muito falar assim, o adolescente, né? O adolescente, o jovem. A gente está lidando com um fenômeno antropológico. O jovem, ele não tem essa noção completa, ele vai adquirir essa noção completa, né? Da liberdade, porque alguns autores, como o George Shaw, o Victor Hugo, eles classificam, né, que a liberdade, ela só é completa quando existe o senso de responsabilidade. E responsabilidade é algo que o jovem ele vai maturando. Nós não podemos exigir de um jovem de 15 anos que ele tenha uma visão de responsabilidade que eu ou você, Sim. que somos de outra geração, que nós temos, né? Eles não vão ter essa noção de responsabilidade. Por isso que a liberdade, a visão de liberdade que o jovem tem é essa. É uma visão onde você, às vezes, não acredita no aversivo, no que pode acontecer, né? Na doença, em empinar a moto e cair para trás e bater a cabeça, a bicicleta, sei lá, né? Em andar de bicicleta pela cidade como se não houvesse amanhã, sem pensar que um carro pode vir e pegar, porque o jovem não tem essa maturação na sua responsabilidade. O jovem, ele vê a liberdade pura, né? Quem que vai equilibrar, quem que vai fomentar essa maturação da liberdade com responsabilidade? Os pais, os professores, a escola, as figuras de autoridade. Vocês, né, que lidam com eles o tempo todo. Eu não sei se ela está assistindo aqui, e eu vou tomar liberdade de usar o nome dela, a Vitória, que foi sua aluna, né? Quando ela viu eu postando sobre a live, ela falou, dei muito trabalho para a Bel. Dei muito trabalho para a Bel. Eu falei, eu não acredito. Você, com essa carinha que você tem, você deu trabalho para a Bel? Eu falei, dei muito trabalho para a Bel. Mas você analisa essa fala, né, com um quê de gratidão. Então, eu acredito que a figura de autoridade, se ela é uma figura... como que eu posso explicar? Uma figura honesta, uma figura coerente, ela acaba modelando esse cidadão para ter esse senso de responsabilidade. Então, nós vemos hoje, o problema hoje da pandemia não está sendo o jovem, está sendo o adulto que não maturou, Sim. que não tem introjetado dentro de si
esse senso de responsabilidade. Ele tem apenas o senso de liberdade. Então, aquela pessoa que ela fala assim, não, eu vou... não está permitido sair de máscara, né, sem máscara. Mas eu vou sair sem máscara porque eu mando no meu corpo e ninguém manda em mim. Sim. Isso é um adulto que não adquiriu o senso de responsabilidade, né? Ele só adquiriu o seu senso de liberdade, mas sem a responsabilidade. Então, provavelmente, vai ser um adulto que vai colher, né, esse plantio que ele está fazendo, porque a liberdade sem a responsabilidade, ela acaba trazendo frutos amargos para a nossa vida. Sim. Né? Tem alguém que mandou alguma pergunta, Bel? Então, eu acabei assim, não abrindo, Rodrigo, por que a gente acabou limitando, né, o tempo. Mas se eles quiserem, os que estão assistindo, quiserem fazer alguma pergunta. Eu estou vendo aqui, o chat do vídeo está aberto. Tá. Tem bastante gente online aqui. Eu vou ver se tem alguma pergunta. Eu estou olhando. Nós estamos com aqui, um tempo bem curto. Os alunos, né? Eles escreveram os nomes, né? A professora Rejane mandou uma pergunta. Distanciamento físico é diferente de isolamento social? Como fazer nossos jovens saberem diferenciar e apreciar esse momento como uma forma de criar e manter os vínculos das relações sociais? Professora Regiane, boa pergunta. Né? Boa pergunta. Quando a gente fala em relações sociais, as relações sociais elas começam dentro da nossa própria casa. Né? E o jovem, né, esse público que a gente está falando hoje, eu tenho para mim, posso estar enganado, né, mas eu tenho uma visão, que o jovem ele perdeu um pouco desse relacionamento social dentro da própria casa. Né? Meio que isso foi desvalorizado. Porque se a gente for analisar, Bel, pensa comigo na sua casa, na sua infância, a casa que você tinha na sua infância. Né? Era uma casa que provavelmente tinha uma sala de estar grande, com 2 sofás, né? Às vezes tinha até uma televisão lá, mas era uma sala de estar grande, porque era um lugar onde se reunia pessoas para conversarem. Às vezes aquelas pessoas iam ali e não ligavam a TV, não ligavam o rádio, sentavam ali só para conversar. Eu lembro dos amigos dos meus pais indo em casa para conversar, para bater papo. Sim. E hoje em dia você fala em relacionamento social, você não é o social pelo social, é o social pela atividade. Então, a gente vai reunir os amigos para fazer um churrasco. A gente vai reunir os amigos para, sei lá, jogar um jogo. Então, os amigos, o círculo social se reúne para algo. Por isso que ficou tão complicado. Hoje em dia, se a gente for analisar, o jovem ele tem uma ferramenta que nós não tínhamos, que são as redes sociais. Então, esse distanciamento social não existe hoje em dia. Né? Nós podemos estar isolados, nós podemos estar, por conta dessa pandemia, isolados entre aspas. Né? Eu digo que nós estamos meio reclusos dentro de casa. A pandemia nos faz ficar dentro de casa. A Rebeca mesmo. A Rebeca, desde que começou a pandemia, ela não sai de casa. Ela saiu poucas vezes para ir com a gente em algum lugar, ficou dentro do carro, mas não sai. A Rebeca, ela está isolada, mas ela não está distanciada, porque a distância hoje, ela é encurtada pelas redes sociais. Afinal de contas, para que servem as redes sociais hoje, se não para isso? Para que você mantenha contato com seus amigos, para que você mate a saudade, para que você faça uma chamada com todos os seus amigos e fortaleça os vínculos, mesmo assim. Mas voltando ao vínculo primordial, o vínculo primeiro, né? O vínculo que vai determinar a ontogenética do cidadão, que é a família. Muitos adolescentes estão tendo a oportunidade de reforçarem o vínculo hoje com seus familiares.
né? De conhecerem a mãe, de conhecerem o pai, porque estão ficando em casa. Sim. Então, ó, eu tô vendo coisas no meu pai que eu não via antes. Eu não sabia que meu pai era desse jeito, porque meu pai trabalhava, no horário que ele estava trabalhando, eu estava na escola, ou vice-versa. Quando ele chegava, eu estava com os amigos. Hoje eu não posso estar com os amigos, mas eu estou dentro de casa. Então, eu acho que é um momento importante, sim, para que o jovem reforce o vínculo social primordial, que é a sua família. Pai, mãe, irmãos. Se não tem o pai dentro de casa, mas tem a mãe, tem os irmãos. Reforçar esse vínculo. Ah, eu gosto de jogar baralho com os meus amigos. Por que você não desenvolve um jogo na sua família? Né? Não senta com a sua família para jogar em família. Eu tenho amigos, Bel, como eu sou de São Bernardo, eu tenho poucos amigos aqui, né? São mais família. Mas meus amigos estão todos em São Paulo, então faz 3 anos que eu tenho contato prioritário com eles, o contato majoritário meu é por rede social. E nem por isso os vínculos se afrouxaram. Sim. Quando eu vou para lá, a gente se reúne presencialmente, mas virtualmente, a gente está sempre, ó, tô aqui conversando com você, eles estão chamando no chat do WhatsApp. Porque o vínculo existe. A percepção de vínculo é que tem mudado. Essa pandemia ela tem mudado a percepção do vínculo social. Eu não preciso estar próximo da pessoa para ter o vínculo. Hoje nós temos as redes sociais que nos aproximam, né? Então eu acho que é isso, Regiane. O isolamento social ele só distancia fisicamente, presencialmente, né? Mas você pode conviver, manter o vínculo com as pessoas que você gosta hoje. É até bom que se faça isso, porque as pessoas estão adoecendo por conta de não saberem manejar o tempo que tem nesse período que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu percebi... Espero que eu tenha respondido. Sim, respondeu sim. Uma coisa que eu tenho percebido nesse período aí que a gente está em isolamento, principalmente em relação à nossa rotina escolar, né? É essa questão da rotina mesmo, né? Tanto do aluno quanto de nós mesmos, profissionais, né? A questão do home office, né? E do estudo em casa também. Então, a gente percebe assim, uma dificuldade muito grande, que é por estar em casa e não saber direcionar o momento para desenvolver cada coisa, né? Por exemplo, eu trabalho presencialmente em um trabalho e no outro trabalho eu trabalho home office. Então, eu tenho toda uma organização para desenvolver o meu trabalho. Claro que não é uma coisa engessada, como se eu tivesse lá fisicamente, mas existe uma rotina, uma organização. E aí a gente percebe muito isso nos nossos alunos, essa questão da rotina do horário de estudos, né? Então, parece que eles estão fazendo além daquilo que era proposto. Na verdade, assim, para que não fique sem gerar o aprendizado, né? Nós temos tentado aí levar o básico, o mínimo para eles, né? E mesmo assim a gente vê eles sobrecarregados com essa falta de organização. Muitos pais estão trabalhando, né? Estão ativos, então não conseguem fazer esse acompanhamento. Muitos pais depositam essa questão da maturidade, acredita que o filho tem autonomia para fazer aquilo que ele tem que fazer e não tem esse acompanhamento, né? Porque ele acredita que o filho esteja fazendo. Então, assim, a gente tem tido muitas dificuldades nessas questões. Então, é sempre assim no diálogo, conversando, orientando eles, porque eles têm se sentido sobrecarregados. Mas eu percebo que, assim, na maioria das vezes é por causa dessa questão da rotina. Sim, e é muito difícil falar no coletivo sobre isso, porque cada pessoa tem uma forma de
de se organizar, né? E falar em organização com jovens, a gente vai estar falando com a grande minoria. Eu mesmo fui um adolescente extremamente desorganizado. Sim. Né? Eu necessitava do arbitrário para me organizar. Eu não tenho. E você sabe, Bel, até hoje, né? A gente faz curso online, pós-graduação online. Até hoje eu tenho que me forçar a ter uma rotina, porque eu tenho essa personalidade. Então é muito da personalidade da pessoa. Por que é importante o arbitrário? E você falou dos pais. Os pais trabalham, os pais têm sua rotina, mas é interessante que haja esse controle arbitrário, que é o controle dos pais, porque nem todo adolescente, nem todo jovem, ele tem a cognição, né, preparada para se organizar, para organizar uma rotina. A gente tem que entender também que esse sistema que está sendo feito, né, de aulas, foi um sistema que foi criado às pressas. Sim. Né? Então, foi desenvolvido... Então, é um sistema que a gente sabe que é um pouco falho, paliativo, que é um pouco né? difícil, sim, isso. Mas os jovens que estão nos assistindo, né, e eu agradeço que estejam, entendam que os professores eles estão fazendo o máximo para criar conteúdo para vocês, diferentemente de quando você entra numa faculdade, numa pós-graduação, que ela é, por definição, EAD, e ela tem um currículo já estabelecido como à distância, os professores eles estão criando algo, né, que não era da realidade de vocês e nem dos professores. Então, a organização, Bel, ela é uma das coisas que é entendida de forma errada, porque a gente acredita que se organizar diz respeito ao externo, né? Eu vou organizar o meu quarto, eu vou organizar o meu consultório, vou dar uma organizada aqui, uma limpada. Isso, na verdade, ele começa no externo e termina no interno, porque o nosso cérebro trabalha muito melhor com rotina e com organização. Exato. É só fazer um teste, né? Vai para um lugar extremamente bagunçado e sujo e tenta ler um livro, tenta fazer alguma atividade ali. Você não vai conseguir, porque o seu cérebro não vai, ele vai estar com a atenção difusa no ambiente e não vai deixar você se concentrar na atividade. A mesma coisa em então, relação é essencial... a barulhos, né? Som, TV ligada. Sim. Ligada, a mesma coisa. Sim, eu posso citar lá em casa. Meu filho está no 4º ano do básico, né? E ele estava fazendo lição na mesa. Enquanto ele fazia a lição na mesa, minha casa é uma casa pequena que a cozinha, né? A mesa de jantar é próxima da sala, não tem divisão. E eu sentava ali, ligava a televisão para assistir o jornal. E ele, daqui a pouco, ele dava aquelas quebradinhas de cabeça, assim, para olhar o que estava acontecendo. Coisa que nem é do interesse dele, mas distraía, chamava atenção. Então, eu falei para minha esposa, eu levei uma mesa que eu tinha no consultório para lá, e eu falei, o lugar de se fazer lição é sentado na mesa, sem nenhum distrativo auditivo, visual, o mais organizado, limpo e sem estímulos possível que for o local, melhor para eles fazerem as atividades, né? Eles vão estar bem mais focados, vai ser muito mais tranquilo e menos ansiógeno também, que a gente tem o fator da ansiedade deles nesse momento. Então, isso é um ponto importante também. Ô, Bel, tem uma pergunta aqui, Vitória. Ela falou, como ter uma organização melhor para o horário de estudo para quem se distrai fácil? A gente acabou de falar isso, né? Sim. Vitória, importante, quando eu dei a palestra, eu falei sobre isso também. É importante que tudo seja colocado no papel. Se você pegar uma folha em branco, né? Uma folha de caderno em branco, e naquela folha você estabelecer uma rotina para você, né? Falar, ó, eu vou acordar às 8 horas, das 8 até o horário eu vou. Eu não sei como é a rotina, como está sendo a rotina, mas estabeleça uma rotina e siga aquela rotina. Tem que seguir ao máximo.
E outra coisa, não estabeleça uma rotina que você sabe que vai ser difícil de você cumprir. Não adianta você colocar lá que você vai ficar 5 horas sentada assistindo aula, fazendo atividades dentro da sua casa, que é um ambiente totalmente diferente da escola, tem outros estímulos, outras coisas, você não vai conseguir. Então divida esse tempo em pequenos horários que sejam possíveis. Então, 40 minutos, eu consigo sentar para fazer uma atividade? Em 40 minutos, consigo. Então, estabelece esses 40 minutos. Eu consigo ficar meia hora sentado para fazer uma atividade? Consigo. Então, vou ficar meia hora sentado, né? Assistir um vídeo. Estabeleça esse tipo de rotina, se possível, escrita, né? Em algum lugar que você possa ter acesso. Tem mais perguntas aqui de como organizar, né? E eu acredito que a gente já tenha respondido. Olha que bonitinha essa do Carlos Roberto. Hoje a solidão tem tomado conta dos jovens e de todos de modo geral. Você falou um pouquinho disso, né, Rodrigo? Com relação à relação social. Sim, solidão é uma percepção. Solidão é uma percepção do seu estado emocional, né? É um nome que nós damos a um sentimento. E engraçado que essa palavra só existe na língua portuguesa, né? Não, na verdade não, né? Tem a saudade que existe, a solidão não. Mas a solidão, ela é uma percepção de si mesmo, tá? Tanto que eu posso estar cercado de pessoas, posso ter amigos, e me sentir só. A solidão, Carlos, nesse ponto, né, que nós vivemos, eu acho que é mais uma percepção do distanciamento que a pessoa está tendo, né, dos amigos, das pessoas que ela costumava ter relacionamento social, do que realmente um sentimento dessa nossa época aqui, desse nosso período. Porque quem tem solidão, eu acho que a solidão ela só se agravou com a pandemia. Quem se sentia sozinho antes, teve um agravamento, mas a gente continua tendo acesso aos nossos amigos, acesso às pessoas, acesso... Talvez, Carlos, o que você esteja falando como solidão diz respeito a um período de ócio muito maior. Então, quando a gente tem um período de ociosidade, um período livre muito grande, a gente tem tempo para reflexão. E aí, talvez nessa reflexão, você esteja entrando em um estado filosófico de percepção de solidão, né? E nós somos realmente, se a gente for falar em filosofia aqui, nós somos seres solitários, né? Nós nascemos sós e morremos sós também. Então, talvez seja esse período, esse espaço de tempo que nós temos que causa essa percepção na gente. E eu percebo também, Rodrigo, completando o que você disse, a questão do equilíbrio emocional, né? Tudo é muito potencializado, e agora mais ainda, né? A gente que trabalha com os jovens, a gente vê essa potência. Então, muitas vezes nós tínhamos esse acesso a ele, ele conseguia desabafar, conseguia conversar, e a gente conseguia ali ajudar de certa forma. E com o distanciamento, isso também houve uma ruptura, né? Esse contato mais direto, de perceber aquele aluno que está mais isolado, de perceber aquele aluno que está passando por algum problema, né? Então, hoje é tudo muito potencializado, e essa questão do socioemocional, ela é mais necessária do que nunca, né? Para a gente estar trabalhando e desenvolvendo, porque é tudo em relação a gente com a gente mesmo, né? Então, a questão da solidão. Às vezes a pessoa está rodeada de pessoas e ela se sente só, né? Está cheia de e ela se sente sozinha. Eu acho que a palavra que você usou foi perfeita, né? Potencializar. A pandemia, né, esse evento que nos acometeu, dá a impressão que ela criou muita coisa. Criou estados emocionais, na verdade, ela só potencializou. Sim.
Uma pessoa que ela era ansiosa antes da pandemia, possivelmente ela se tornou mais ansiosa, né? Uma pessoa que ela tinha essa percepção de solidão, que é o que você está falando, o isolamento social trouxe a percepção de mais solidão ainda. Então, a pandemia potencializou muita coisa, né? Ela criou, sim, algumas coisas, mas ela potencializou algumas também. Então, os estados emocionais, né, que é o nome que as pessoas dão para solidão, para tristeza, para angústia, para ansiedade, estados emocionais, comportamentos emocionais. Na verdade, eles foram potencializados. E aí cai nisso que você falou. Talvez a pessoa ela tinha uma válvula de escape para esses estados emocionais na escola, os professores, né? Os professores psicólogos que existem dentro das escolas, que é aquele professor que a gente desabafa, senta para conversar, e ele foi tirado desse ambiente, foi tirado dessa presença. Então, isso aumenta, agrava essa sensação de que nós estamos vivendo um momento assim que trouxe solidão, que trouxe tristeza, que trouxe medo de morrer. Eu uso o medo de morrer para exemplificar isso, né? Eu tô sentindo muito medo de morrer nessa pandemia. Gente, medo de morrer a gente sempre teve, né? Mas agora o vírus agora... Gente, as pessoas continuam morrendo de infarto, de acidente de carro, as coisas que ceifavam a vida das pessoas antes da pandemia continuam ceifando. Então, o medo da morte, o medo do adoecimento, não foi o coronavírus que trouxe, não foi a pandemia que trouxe, foi acentuado por toda essa informação jogada na mídia, por toda esse alarde que é feito, né, por algumas mídias sociais irresponsáveis, e isso gera nas pessoas mais ansiedade, mais tristeza, mais... Então, a dica que eu vou dar aqui também para os adolescentes: procurem se afastar de informações sem qualidade, sem conteúdo, principalmente a respeito do vírus, a respeito da pandemia, né? Procure fontes seguras, procure pessoas que são realmente de confiança para se informar, porque senão você vai ficar mais ansioso ainda, né? Com as informações que são jogadas todos os dias aí nas nossas redes sociais, na nossa televisão, enfim. Tem duas perguntinhas aí, Rodrigo, uma da Bruna, aluna do 3º ano, e a professora Lucinéia. Você quer que eu leia para você? Por favor, eu estou aqui com um aberto, mas eu não estou localizando. A Bruna pergunta o seguinte: em relação aos horários para quem tem um dia corrido, por assim dizer, principalmente estando dentro de casa, essa organização acaba sendo dificultada. Quais os seus conselhos em relação a isso? Olha, Bruna, ter um dia corrido, ele explica você não conseguir ter uma organização efetiva, tá? Mas se você for divide o seu dia em partes e veja quantas horas desse dia realmente você está em atividade, né? Uma coisa que a gente precisa, né, quando é profissional, é ler, estar sempre lendo. E a gente, às vezes, arruma a desculpa de não ter tempo para ler. Fala assim, não tenho tempo para ler. Mas eu comecei a arrumar um tempo para leitura, né, estender um pouquinho meu dia, ou melhor, pegar um pouquinho do meu dia, acordar um pouquinho mais cedo para a leitura. E tem sido muito produtivo. Então, talvez, Bruna, se você pegar todo o seu dia, você não tem um horário para se organizar, você não tem um período para se organizar, analisando o seu dia com a sua correria, mas procura ver espaços de tempo que você tenha. Se você está dentro de casa,
provavelmente um tempinho que seja de 30 minutos, como eu disse, você pode ter, né? Aquele horário que você costumava ir para a escola. Ela é aluna do terceiro ano, Bel? Terceiro. O terceiro é à noite ou é Manhã. de dia? Manhã, das 7 da manhã às 12h35. Então, Bruna, pensa comigo, se você entrava às 7 da manhã, você provavelmente acordava no mínimo 6 horas da manhã, para se arrumar, ainda mais menina, né? Quer ir bonita para a escola, quer pentear o cabelo, fazer escova. Menino pode acordar meia hora antes, toma uma ducha, veste a roupa, toma um café e vai para a escola. Menina tem que acordar um tempo antes. Então, pensa comigo, esse período das 6 da manhã até o horário que você saía da escola, era um período que você tinha disponível única e exclusivamente para o estudo. Certo? Antes da pandemia. Por mais que, estando em casa, as coisas apareçam, eu sei como é, a mãe pede para lavar uma louça, a mãe pede para arrumar um quarto, para fazer uma coisa que a gente não fazia, das 6 até às 11, meio-dia, será que não existe nenhum tempinho que você possa reservar para fazer essa organização do tempo? Para fazer esse manejo do seu tempo de qualidade, né? Para estudar, para fazer uma leitura, para fazer uma atividade? Então, comece a analisar a coisa por esse ângulo. Se eu estivesse na escola, eu teria esse tempo para usar. Eu não estou na escola. Então, é justo que eu pegue um pouco desse tempo e use para o meu ensino, para a minha cultura, para agregar conhecimento. Tá? Por mais que existam outras coisas em volta. Perfeito, Rodrigo. É exatamente essa fala que a gente tem utilizado com eles, assim, para fazê-los compreender, né? E a gente percebe que a maior dificuldade mesmo está nessa organização, né? Em uma próxima oportunidade aí, quem sabe, a gente possa estar se reunindo de novo para você trazer aquela fala da questão dos registros, do diário, né? Porque é importante que eles tenham essa organização no papel, né? Eu estou tentando auxiliá-los nesse sentido, eu estou fechando um horário melhor para eles. Como eles estão ficando muito tempo em casa, a gente percebe muitos casos de alunos que dormem super tarde, ficam até tarde, e depois no outro dia não consegue acordar no horário da aula, né? Não consegue estar lá disponível, e aí ele entra à tarde. Então tá tudo muito meio desorganizado, né? E a gente tem tentado buscar meios para poder estar auxiliando. É a tal noção da liberdade. Sim. Né? A sensação de liberdade. Eu não tenho que ir para a escola amanhã, então eu posso ficar até 2 horas da manhã assistindo série, jogando videogame. Isso. Né? Aí eu acordo 9 horas da manhã, eu perdi aí 3 horas do meu dia, que eram horas reservadas para o estudo, e não fiz nada. Sim. Eu dormi nesse horário. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu tô sem tempo. Você está perdendo, na verdade, tempo. Você está usando, você está subtraindo o tempo que era de uso para outra coisa e usando em favor de jogar, de assistir série. Sim. Então, não é que não tem tempo, você substituiu, né? Ô, Bel, tem mais uma pergunta, você falou. Vem e de aí, encontro... infelizmente... Vamos fechar. Vem de encontro com o que a gente está falando mesmo, né? Porque aí, se não existe essa organização, acaba gerando acúmulo, né? Os nossos alunos do ensino fundamental, eles têm 11 disciplinas e o do ensino médio 15. E aí a professora Lucinéia diz o seguinte: Rodrigo, por favor, dê uma orientação de como não se desesperar em meio ao fato de estar com muitos trabalhos acumulados, se sentindo perdido, sem se desesperar. Como manter o foco, ter fé em si mesmo. Pergunta difícil, né? Eu dou exemplo para os pacientes de problemas, né? O exemplo que eu dou, Bel, é uma caixa cheia de... aqui chama burquinha, fubeca. Aquelas bolinhas de vidro, burquinhas. Então, ali você tem
todos os problemas da sua vida. Só que você só pode tirar você tem que esvaziar essa caixa, mas você só pode tirar uma burquinha por vez. E muita gente, pela ansiedade que tem, olha para aquela caixa cheia de burquinhas e fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir esvaziar essa caixa. E não começa tirando uma. E aquela caixa sempre com a percepção de que eu nunca vou conseguir, mas eu nunca tomo a iniciativa de tirar uma. E eu falo que quando o paciente ele começa a resolver os problemas dele, que é ele tirar a primeira burquinha e ver que tirou uma, no outro dia ele tira mais uma. Ele vai chegar um momento que ele vai ver que aquela caixa está esvaziando. E aí vai vir aquela sensação, aquele reforçamento, né? Estou conseguindo resolver meus problemas. Se você olhar para os problemas acumulados, para as atividades acumuladas, e se desesperar, ela vai continuar sendo acumulada. Vai continuar acumulando e cada vez sendo mais ansiógeno para você tomar a decisão. Tudo que você precisa é o primeiro passo. Estabeleça, aí cai de novo na rotina. Estabeleça uma rotina. Eu tenho 30 atividades atrasadas. Certo? Vamos colocar aí. 30 atividades atrasadas. Eu consigo resolver 3 delas por dia? E arrumar tempo para manter em ordem as outras atividades que vão sendo propostas? Em 10 dias você resolveu o problema. Mas a pessoa, ela olha aquelas 30 atividades, ela fala, meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir resolver. Eu não vou conseguir, mas não tomo o primeiro passo em direção à resolução do problema. Então, às vezes, tudo que nós precisamos é o primeiro passo. É tirar a primeira burquinha da caixa, né? E olhar e falar, comecei a resolver os meus problemas. Tem uma pessoa, né, um pastor uma vez me disse uma coisa muito interessante. Ele falou, problema, ele não é algo que você pega ele, guarda dentro da gaveta e deixa ali, quando você for tirar ele da gaveta, ele vai estar do mesmo tamanho. O problema, quando ele é guardado, ele cresce a cada dia. Quando você for abrir a gaveta, o problema vai estar já o dobro do tamanho. Então, pegue problemas, né? No caso, atividades, coisas acumuladas, eles têm que ser resolvidos. O que vai prover a sensação de alívio para o estudante, pro trabalho, até mesmo para nós trabalhadores, né? Às vezes tem relatórios e coisas para fazer, e você olha e fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Comece, né? Inicie. E entenda que você está fazendo uma parte, uma fração daquilo que é o todo. E vai chegar uma hora que você vai conseguir resolver todo o seu problema. Lembra sempre do exemplo da caixinha de burquinha, né? Eu não consigo jogar ela no chão e esvaziar ela, mas eu consigo tirar uma por vez. E tirando uma por vez, vai levar um tempo? Vai, mas eu vou conseguir esvaziar. Então, meus problemas são assim também. Perfeito, Rodrigo. A gente agradece. Uma pena aí que tenha, né, sido mais curto, mas faz parte. Sim, uma pena. Dos percursos. E com certeza nós teremos uma outra oportunidade aí de estar reencontrando. Eu agradeço, assim, de coração. O ano passado você nos atendeu fisicamente, e esse ano entramos em contato e você se predispôs aí, né? A gente que tem suas consultas, com certeza deve ter se organizado aí para não atender ninguém neste horário, ficou para nós, e a gente agradece de coração. Imagina, à tua disposição. Eu falo que a psicologia, ela é uma ciência social, né? Ela é uma ciência da saúde, mas ela é uma ciência social, e a gente tem, toda vez que a gente opta por uma ciência social, a gente sabe que a gente tem um papel muito importante a desempenhar na sociedade. E essas oportunidades de palestra, de live, elas são a oportunidade que eu tenho de compartilhar um pouquinho do conhecimento com as pessoas e de ajudar, né, que é o propósito maior da psicologia. Eu vou pedir para você, Bel, por favor, por gentileza, tem várias perguntas no chat. Tá. Anotar essas perguntas para, numa próxima oportunidade, a gente conseguir respondê-las. Ótimo. Para ninguém ficar sem resposta. Sim. O Carlos perguntou mais uma, né, se é uma boa
fazer primeiro as atividades que me identifico ou as que não gosto tanto? Vai variar isso de pessoa para pessoa. Eu faço o oposto, eu pego primeiro as que eu não gosto, porque as que eu gosto fica como reforçamento no final da tarefa. Se eu fizer as que eu gosto, aquelas... Isso, as que eu não gosto, eu vou querer procrastinar. Aí eu vou falar assim, não, eu vou fazer essas primeiro e depois eu faço as outras. Aí aquelas outras eu vou deixando empurrando com a barriga. Então, no meu caso, funciona assim, mas é caso a caso, né? O Ismael falou de um lugar de silêncio. Exato, Ismael, perfeito. Quanto menos estímulo você tiver para realizar uma atividade, melhor vai ser o seu desempenho nela, tá? E o Donizete fala aqui, quando eu acordo às 9 da manhã, eu vejo o grupo e já vou direto para o trabalho. Já faço e já mando. Agora as outras mensagens... Muito bom, Donizete. Com isso você faz o que a atividade que tem que ser feita e fica com o resto do período livre, né? Meu filho é assim, o meu filho, o Mário Henrique, ele faz tudo. Ele já pega, já põe tudo na mesa, já resolve tudo que tem que fazer, português, matemática, aí depois ele fica com tempo livre. É interessante essa visão também, tá? Bel, obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os alunos, professores que participaram da live. É uma primeira experiência minha, sim. Pelo menos eu nunca tinha feito algo nesse formato, e eu quis que fosse assim, eu quis que fosse algo solto, com perguntas, nada muito teórico e muito fechado, porque eu sei que a gente pode até falar dos jovens e dos adolescentes, mas eles, melhor do que ninguém, podem falar de si mesmo e falar o que está acontecendo, as dúvidas que têm, as angústias que eles têm, e a gente tenta, na medida do possível, ir dando uma luz, né, com um pouco de conhecimento que a gente tem. Fico grata, Rodrigo. Deus abençoe aí, eu também. Tá? E com certeza nós teremos outras oportunidades aí de estar nos encontrando. Gratidão, viu? Com certeza. Estou à disposição. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.